Olá, alunos e alunas do curso de Gestão Pública, sejam bem-vindos à nossa palestra sobre desenvolvimento territorial dentro do módulo de Economia, Poder e Cultura na governança local regional. Então, nessa semana, nós convidamos e já agradecemos o Jefferson José da Conceição. O Jefferson é graduado em Economia pela UFRJ, tem mestrado em Administração, doutorado na área de Sociologia pela USP, é professor também da Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Ele foi secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo de São Bernardo do Campo entre janeiro de 2009 e julho de 2015. Atualmente é diretor superintendente da SBC Prev. É também economista licenciado do DIEESE. Foi assessor do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, da CUT, foi membro deliberativo da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a BDI, do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social e da Presidência da República e Conselho Universitário da UFABC. Trabalha com os temas de desenvolvimento econômico, política industrial, relações de trabalho e desenvolvimento regional. É autor do livro Quando o Apito da Fábrica Silencia, Sindicatos, Empresas e Poder Público diante do fechamento de indústrias e da eliminação de empregos na região do ABC, editora BCD Maior. Então eu convidei o Jefferson, como vocês perceberam, né? Ele tem uma vasta experiência no tema que a gente pretende discutir nessa semana. Então ele vai trazer para a gente aqui um pouquinho da história dele, né? E também vai trazer uma discussão teórica aí sobre o papel do poder público para o desenvolvimento econômico das regiões, tá certo? Então, eu espero que vocês aproveitem, né? A gente está fazendo uma gravação em razão do feriado, né? Mas espero que vocês aproveitem, assistam essa palestra e depois eu vou esperá-los lá no nosso fórum para a gente poder dialogar. Então, a gente vai dividir aqui em 2 blocos, né? No primeiro bloco, ele faz uma apresentação e no segundo bloco a gente faz um bate-papo, portanto, sobre esse tema, ok? Então, quando a gente voltar, vou chamar os nossos objetivos e aí eu já volto nele, tá certo? Um abraço. Então, hoje a gente vai compreender a importância do poder público para o desenvolvimento territorial. Olá pessoal, quero agradecer à Universidade Metodista, os professores do curso de Gestão Pública pelo convite e torcendo para que contribua para o aprendizado, para a discussão de vocês na área da gestão pública. Foi apresentado o meu currículo, sou professor, gestor público e buscarei combinar um pouquinho das duas coisas nesse curto espaço de tempo do diálogo com vocês. Para a gente conversar um pouquinho de desenvolvimento, parece-me oportuno retomarmos um pouco no tempo e voltar ao pós-guerra. Vocês sabem, um conjunto de mudanças estruturais aconteceram naquele momento, e entre elas a forte presença do Estado
na economia, na condução das políticas econômicas no mundo inteiro. Então, entre 1945 e 1970, aproximadamente até a década de 70, nós temos, mundo afora, a presença do Estado, das políticas keynesianas, especialmente, como indutoras do crescimento, ainda que eles pudessem se dar das mais diferentes formas. Nós temos a presença do Estado muito forte nesse período. No caso brasileiro e dos países da América Latina, o que nós percebemos é um esforço de industrialização muito forte e da construção nacional ao mesmo tempo. Vários desses países, entre eles o nosso, vinham de economias agrárias, de economias bastante focadas na exportação de um único produto, sem uma economia mais complexa. Isso vai mudar bastante no pós-guerra e o Estado vai ter um papel forte nesse momento. Entre 1945 e 1970, o debate é o do desenvolvimento econômico nacional. Os intelectuais de diferentes matizes discutiam desenvolvimento nacional. Ousaria dizer a vocês que a discussão do desenvolvimento de territórios regionais e ainda mais no âmbito das cidades era muito pouco discutido, havia um baixo grau de interesse mesmo. Mas os planos nacionais de desenvolvimento eram planos que norteavam o debate. Eu acrescentaria ainda que esse período também é marcado pela clivagem no âmbito do debate teórico entre desenvolvimentistas que pregavam um desenvolvimento acelerado, a busca de superação de gaps estruturais de nosso processo histórico de crescimento, e que pregavam reformas nos mais diferentes âmbitos da sociedade, na educação, no âmbito do mercado de trabalho, no âmbito das estruturas previdenciárias, entre outros. E, por outro lado, os intelectuais de uma matriz mais liberal que acreditavam que o Estado deveria intervir o menos possível. Esse debate foi vencido, digamos assim, pelos desenvolvimentistas nesse momento. Isso vai mudar, vai começar a mudar a partir da década de 80 e com muita força nos anos 90, quando o endividamento dos estados nacionais, o processo de expansão da inflação, acabou fazendo com que os ventos soprassem em favor das políticas liberais. Os anos 80 e 90 vão ser muito fortes, vão ser anos de privatização, de abertura de mercados, vão ser anos de globalização, políticas neoliberais. Por outro lado, um aspecto paralelo desse momento é a expansão das discussões no âmbito das cidades, no âmbito das regiões, na medida em que as disputas, a concorrência por investimentos, inclusive internacionais, levou a que as cidades e regiões buscassem estabelecer as suas políticas. A minha formação, ela se dá bastante vinculado, como vocês puderam perceber no meu currículo, ao lado desenvolvimentista. Acredito que nós, participantes dos países periféricos, necessitamos, para superar os nossos entraves estruturais, da presença da gestão pública, do Estado como indutor do crescimento, evidentemente articulado ao setor privado, evidentemente negociado e discutido com a sociedade civil e todos os atores e organizações da sociedade, ONGs inclusive, mas o Estado exercendo um papel de indução.
nós tivemos o retorno da presença dos desenvolvimentistas, digamos assim, a partir dos anos 2000. E aí, por exemplo, no âmbito nacional, o PAC representa bem a retomada de um Plano Nacional de Desenvolvimento no país. E no âmbito dos territórios e regiões, a busca de reduzir aquelas disputas entre cidades e, ao mesmo tempo, construir políticas de desenvolvimento no âmbito de territórios e regiões. Com base nisso, que eu entrei na gestão pública, acreditando que era possível construir uma política de desenvolvimento, também no âmbito específico, inclusive do município. Eu fui convidado a ser secretário de Desenvolvimento Econômico, e construímos uma política tendo esse arcabouço, esse background mais amplo por trás, acreditando no papel do poder público articulado com o setor privado, mas o poder público tendo uma visão indutora do crescimento. Então, pretendo agora aprofundar um pouquinho como nós, no âmbito específico do município, no caso São Bernardo do Campo, de 2009 a 2015, implementamos uma política desta natureza. Em primeiro lugar, eu sei que nós temos aqui no curso diferentes portes de municípios, diferentes culturas, diferentes orçamentos envolvidos. Ainda assim, eu gostaria de passar para vocês a mensagem de que trabalhar uma política de desenvolvimento, qualquer que seja o território, requer que o gestor público tenha uma estratégia. Sem estratégia, sem onde nós queremos chegar, não se faz uma política de desenvolvimento. Isso daí combina muito com as políticas liberais, as políticas que acreditam que o mercado nos levará à felicidade. Eu não aposto nisso. Eu acredito que é preciso ter um plano. Esse plano não é um plano tecnocrático, é um plano que pode e deve ser dialogado com a sociedade, com os empresários, com os sindicatos, com as universidades, com as demais instituições, mas é preciso um plano. E, evidentemente, a gestão pública, seja ela o município, seja ela o Estado, seja ela a União, tem um papel fundamental na construção desse plano. Então, sem plano, não vamos a lugar nenhum. Essa é a primeira mensagem. No caso, nós, aqui com as características de um território como a região do ABC, bastante industrializada, com a presença do setor metalúrgico, do setor da cadeia automotiva, entre outros segmentos, é claro que a indústria está na centralidade de nossa economia, mas eu sei que em alguns municípios é a agricultura, em outros é a área de serviços. Ainda assim, é importante que a política de desenvolvimento em curso considere um futuro a ser buscado, portanto, as diretrizes da política têm que considerar a cidade, a região e o país desejado, e particularmente isto na forma de metas, indicadores, e que se traduzam, é claro, em ações, em programas concretos. Isso facilita muito. Aqui, nós tivemos na região do ABC, todo o século XX, com muita força, a partir dos anos 50, a presença da chamada indústria fordista, a grande empresa, com suas características de aglutinadora de gente, que atrai investimentos em grande quantidade, mas
com uma série de senões, como a baixa vinculação com a pequena e média empresa, um excesso de verticalização na relação entre os empresários, sem uma cooperação mais ampla nessa estrutura verticalizada, uma baixa integração com as universidades, uma baixa integração, inclusive, com o setor público. Então, a nossa política aqui de 2009 a 2015 buscou criar um cenário, qual o cenário? De que nós deveríamos fortalecer o nosso parque produtivo instalado. Claro, o setor automotivo está nesse centro, mas também atrair novos segmentos. No caso, a nossa leitura foi de que, dadas as características da nossa região, por estar próximo ao Porto de Santos, nós deveríamos buscar a indústria fornecedora de petróleo e gás, para a cadeia de petróleo e gás, e também considerando os volumes de investimentos do pré-sal anunciados. Na outra ponta, nós também buscamos atrair a indústria de defesa, dada a nossa leitura de que o Brasil, que disputa a sua condição de potência internacional, que visa ser uma potência, teria a necessidade de fortalecer, de se aparelhar adequadamente, não para entrar em guerra, mas, é claro, para defender o pré-sal, para defender a Transamazônica e para se colocar num assento internacional. Então, buscamos atrair a indústria de defesa também, e os investimentos projetados são muito grandes para ambas as áreas, defesa e petróleo e gás. Com esta perspectiva, nós, querendo esse futuro, estabelecemos meta, indicadores e um conjunto de articulações. Considerando esse histórico de baixo diálogo com as universidades, com a gestão pública e empresários, a primeira foi criar espaços adequados de diálogo e, entre esses espaços, a constituição de arranjos produtivos locais. Eu vou até mostrar aqui na tela rapidamente aqui o conceito de arranjos produtivos, de APL. Então, nós constituímos 12 arranjos produtivos locais: ferramentaria, autopeças, defesa, gráficos, químicos, moveleiro, também alguns APLs na área de serviços, hotéis, bares e restaurantes, turismo, panificação, design audiovisual e economia criativa, pesqueiro, têxtil e confecções e marmoraria. Veja a amplitude dos nossos arranjos produtivos. Esses arranjos, eles reúnem, eu vou mostrar aqui na tela, associações, representações empresariais, as instituições de pesquisa e as universidades, os sindicatos. Aqui na região do ABC eles são muito fortes e têm capacidade de elaboração e proposição, e outras instituições, como, por exemplo, as instituições financeiras. Isto coordenado pelo governo municipal, que montou diferentes mesas. Voltando à tela anterior, nós podemos ver aqui os arranjos. Então, os arranjos são grupos de trabalho que se reúnem periodicamente e eles estabelecem as políticas para o setor, para aquela atividade, políticas de curto, médio e longo prazo, considerando, evidentemente, que os empresários querem fomento de negócios imediato, mas, ao mesmo tempo, que o futuro, muitas vezes, exige a política de médio e longo prazo. E, claro, a área de pesquisa, desenvolvimento e tecnologia, ela está entre essas que demandam um prazo maior. Aqui eu quero enfatizar um outro aspecto das nossas políticas de desenvolvimento, que, além de buscar atrair novos segmentos e de constituir espaços apropriados para o diálogo, nós também
entendemos que o desenvolvimento requer a conexão hoje com a pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica, especialmente numa região industrializada, mas isso também, acredito, vale para o segmento da agricultura, para o segmento de serviços. Então, aquelas regiões que não têm a indústria como sua atividade principal, muitas vezes pode até ser a área de turismo, por exemplo, ou uma área de serviço, ou agricultura, ela não deve, essa política de desenvolvimento não pode abrir mão da conexão com a pesquisa, tecnologia e inovação. É isso que dá o fortalecimento hoje à competitividade territorial e local. É quando você consegue criar conexões com a pesquisa, conexões com o desenvolvimento e até a inovação. Aqui, então, nós entendemos que essas discussões, essas políticas, deveriam trazer as universidades, deveria trazer o SEBRAE, o SENAI, deveria trazer os centros de engenharia para a mesa, convidamos e eles participaram e importantes ações foram implementadas. É claro que algumas delas ainda estão em curso, mas, por exemplo, na área de defesa, eles têm um papel importante a jogar, mas eu diria também na ferramentaria, nos gráficos, nos têxteis, ou mesmo na área de serviço. Sempre há um desafio tecnológico territorial a ser resolvido e as universidades, os nossos pesquisadores, os intelectuais têm que ser chamados para as políticas de desenvolvimento do território para contribuírem. Então, esta experiência, este legado, eu gostaria de trazer para vocês. Eu fiquei bem impressionado quando, em função das nossas relações com a área de defesa, e fomos felizes quando tivemos a decisão de que uma parte da produção do Gripen, o caça supersônico adquirido para o Brasil, seria produzido em São Bernardo, nós imediatamente intensificamos nossas relações com os países nórdicos e eu estou mencionando isso porque fiquei bem impressionado com o modelo de tríplice hélice que eles adotam lá, que, é claro, deve ser ajustado por países como o Brasil, mas é muito rico esse modelo exatamente porque ele junta nos vários projetos que eles implementam lá, eles juntam desde o início a gestão pública, o empresariado e as universidades. E eu agregaria aqui nós agregamos aqui na região do ABC, nas nossas experiências, os sindicatos, dada a força que eles têm, seria um modelo de 4 hélices, diríamos assim. Isto, acredito eu, deveria ser discutido nos vários territórios como algo que dá força à competitividade local, seja ela produtora do que quer que seja. Nós, no campo específico da indústria, então trabalhamos desta maneira, buscando atrair novos segmentos, mas sempre também associado e sabendo que como a prefeitura tem que cuidar do desenvolvimento da área de fronteira, como esse que eu mencionei, mas também de aspectos tradicionais. Por exemplo, na área de comércio, nós cuidamos do mercado municipal, de feiras, cuidamos do comércio das principais avenidas, entre outras atividades. Aqui eu quero passar a seguinte mensagem para vocês. Pensem também a possibilidade de, primeiro, claro, discutir essas políticas de maneira tripartite, multipartite, nesses espaços apropriados de construção de política, inclusive a de comércio e serviços, mas pensem também a possibilidade de, mesmo que o programa seja um programa clássico, por exemplo, uma feira, ela é mais
ela vem das guildas, as feiras, né? Então, as cidades fazem feiras, todas elas. Mas é possível inovar? É possível que o desenvolvimento considere inovações em algo que é tão tradicional como uma feira? Nós acreditamos que sim. Por exemplo, as feiras noturnas, que adequam melhor o horário, nós fizemos algumas, assim como a possibilidade de introduzir o dinheiro eletrônico na feira, assim como a reciclagem de materiais, novas formas de gerenciamento, de relacionamento do consumidor, capacitação profissional. Então, mesmo numa área clássica, tão simples como uma feira, é possível que a gestão pública, junto com o setor privado, em construção de políticas conjuntas, busque aperfeiçoar e inovar nestes serviços. Isso vale não só para a feira, isso vale para a área do empreendedorismo, por exemplo. Nesse sentido, evidentemente, o diálogo com instituições como o SEBRAE é um diálogo que praticamente todos os municípios têm buscado fazer. Isso é muito bom. E criar condições de apoio ao micro e pequeno empresário tem que fazer parte de uma política de desenvolvimento. Nós também temos que considerar que existe uma clivagem em nosso país entre setores que são incluídos e segmentos que são excluídos. Isso vale para todos os territórios, sejam eles mais avançados ou menos avançados. Em São Paulo, São Bernardo ou no município mais humilde que possa haver no país. Então, existe uma divisão entre segmentos formais, segmentos que são organizados, empresas formais, trabalhadores formais, que pagam seus impostos, que estão inseridos e uma parte do nosso território que não está inserido. É preciso que as políticas de desenvolvimento territoriais considerem essa parte também. O que fazer para incorporá-las? Eu já falei desta questão do empreendedorismo. Muitas vezes ela tem sido o caminho seguido por vários municípios e é importante mesmo criar condições para que esse excluído se formalize e o empreendedorismo, portanto, a implementação de uma lei geral de apoio à micro e pequena empresa, a constituição de uma sala do empreendedor, são processos e políticas absolutamente necessárias. Mas é possível ir além e trabalhar também com aqueles que sequer vão se inserir como pequena e média empresas formais. Então, estamos falando aqui da economia solidária. Então, veja que uma política de desenvolvimento tem que pensar a grande empresa, mas também aqueles grupos que, dada a sua vulnerabilidade, dada a sua baixa capacidade, até porque não tem condições de constituir sozinho a sua inserção, ele precisa ser apoiado. E a economia solidária, acredito eu, deve ser um dos caminhos buscados nos mais diferentes territórios, dado que ela realmente tem uma capacidade grande de dialogar e de criar caminhos. E aí, portanto, nós temos que entrar na discussão do cooperativismo, na discussão de apoio à comercialização, de apoio às feiras da economia solidária, ao processo de incorporação dessas empresas nas compras públicas, entre outras políticas. Tudo isso para mencionar para vocês que a ambição de construir uma política de desenvolvimento deve refletir desde daquilo que
pensa o futuro e de fronteira e que conecta com a tecnologia, como eu mencionei, como aquilo que resolve até uma necessidade de um recurso imediato de sobrevivência, como muitas vezes é a economia solidária. Importante ainda mencionar, do meu ponto de vista, que as políticas de desenvolvimento, independente do corte administrativo que tem em cada território, devem também buscar dialogar com a área do trabalho, de políticas ativas de geração de emprego, renda e trabalho. Eu já mencionei a economia solidária, mas também o caso da economia formal. Eu não sou daqueles que acredita que o mercado, por si mesmo, vai resolver a geração de trabalho, mesmo que haja um crescimento de 5%, 10%, 15%. É importante que uma política de desenvolvimento também tenha uma caixa, uma vertente vinculada à área do trabalho. Eu vou até mostrar aqui algumas das políticas que nós implementamos nesse período. Só um minuto que são vários slides, mas nós estamos chegando aqui a eles. Bom, criamos, como vocês podem ver no slide, um decreto inédito no Brasil de apoio ao trabalho decente. Depois esse decreto foi reproduzido em outros municípios, onde todas as compras públicas oficiais, com as licitações ganhas pelas empresas, a empresa ganhadora da licitação deveria se comprometer com o trabalho decente, conforme as normas da OIT. Esse foi um decreto muito importante que sinalizou uma nova visão da gestão pública. Eu já mencionei aqui a economia solidária, mas, inclusive em parceria com a Universidade Metodista, constituímos uma inédita incubadora de empreendimentos solidários. Tivemos aqui o apoio da FINEP, da instituição FINEP, e essa incubadora, a SBC Sol, ela vem apoiando cerca de 20 empreendimentos solidários e constituiu uma metodologia de incubação inédita com o apoio, como eu mencionei, da FINEP. Também estruturamos, dado o porte do município, nós temos mais de 800 mil habitantes, mas não tínhamos um centro de intermediação de mão de obra à altura do que nós representamos. Esse centro ele vem tendo desde 2010, um importante papel na elaboração, na implementação dessas políticas do trabalho, em primeiro lugar, é claro, atendendo o desempregado, cadastrando, oferecendo a carteira as vagas disponíveis, nós captamos as vagas junto ao empresariado e oferecendo carteira de trabalho e capacitação profissional junto com os órgãos formadores, tudo isso de modo gratuito. Então, esse centro, que nós chamamos aqui de Central de Trabalho e Renda, parceria com o Ministério do Trabalho, é uma âncora dessas políticas ativas mencionadas por mim. E vem gerando, por exemplo, subprojetos como a CTR Móvel, que vai aos bairros mais carentes da cidade. Mencionar também um importante projeto piloto, que foi este atendimento às empregadas e empregadoras domésticas. Vocês sabem que a legislação vem mudando no Brasil nessa área, e eles estão nos lares e
a gestão pública entende que tem um papel, juntamente em parcerias com a universidade, com os sindicatos, de chamar essa população, seja as empregadas, seja os empregadores, para esclarecer sobre as novas regras, as novas legislações. Foi uma importante experiência. Vocês sabem, existe um grau de vulnerabilidade das empregadas, falo empregadas porque a boa maioria é de mulheres, mais de 90% são mulheres, e mulheres negras e com renda muito baixa. Então, foi uma forma que nós entendemos de constituir uma política novamente ativa no mercado de trabalho. Indo para o próximo slide, nós aprovamos uma lei de apoio à economia solidária que facilita bastante as compras da economia solidária e o apoio, inclusive por meio de convênios com a economia solidária. Já mencionei a incubadora, apoiamos feiras diversas, apoiamos hortas, cooperativas de reciclagem, tudo isso são políticas ativas na área do trabalho. Por fim, quero dizer que as políticas de desenvolvimento no âmbito dos municípios e das regiões, especialmente as políticas de desenvolvimento econômico, elas são, como eu mencionei no início dessa minha exposição, relativamente recentes. Poderíamos até demarcar 1990, a crise de 90, como um marco, quando alguns municípios e regiões constituem as suas secretarias. Havia uma crise social aguda no final dos anos 80, início dos anos 90, e esses municípios e estados constituem as suas secretarias de desenvolvimento econômico. Portanto, nós temos um legado ainda a ser construído, uma história a ser contada nessa área de políticas de desenvolvimento econômico local, regional, territorial. Temos um grande legado nas políticas de desenvolvimento nacional. Estão aí os planos de Getúlio Vargas, o Plano de Metas, de JK, o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento dos militares, de 74 a 79, mas no âmbito das políticas de desenvolvimento local e territorial, são poucas as experiências que ainda capazes de serem inclusive conhecidas e serem replicadas com os devidos ajustes. E vocês têm um papel de ajudar, é claro, a construir essa discussão. Na literatura internacional, isso é um pouco mais desenvolvido. Eu chamaria a atenção, particularmente, para os trabalhos como o de Putnam, que trabalhou a questão da cooperação na Terceira Itália, os trabalhos de Porter, que trabalhou o tema dos clusters com muita ênfase. Evidentemente, o Banco Mundial tem uma importante literatura também pós-90. Os teóricos ligados ao chamado capital social, associativismo, que buscam explicar a competitividade local por meio desses processos de aproximação e construção de algo onde 2 mais 2 não são 4, é 5, uma competitividade maior, esse diálogo entre as instituições e os atores, criando um capital social. Essa literatura também merece ser lida para aqueles que discutem desenvolvimento territorial e local. Claro que no Brasil, por ser relativamente recente, essas secretarias, esses espaços
de construção de políticas de desenvolvimento econômico territorial local, os orçamentos ainda são aquém do que deveriam. E considerando esta restrição, eu chamo a importância, uma vez mais, para a necessidade que o gestor público exerça um papel de broker, o que eu chamo de broker. Broker é uma espécie de quebrador de gelo entre os atores e instituições locais, os empresários, os segmentos que compõem esse empresariado, os sindicatos, as universidades, as ONGs, as instituições financeiras. Todos eles são importantes na construção de uma política, mas muitas vezes estão trabalhando de modo estanque num território. O gestor público, especialmente aquele que trabalha com a política de desenvolvimento, pensando o futuro, com as metas e indicadores, com os espaços apropriados que eu mencionei, ele deve exercer um forte papel de articulação. Muitas vezes ele não tem um recurso, ele tem um orçamento quase irrisório. Isso acontece na maior parte dos territórios brasileiros, inclusive em São Bernardo do Campo, guardados as devidas proporções. Mas o papel que ele pode ter de alavancagem do diálogo e deste diálogo nascer políticas que o próprio setor privado se veja motivado a apostar com seus recursos ou com recursos de financiamento, isso em si já é um resultado possível, ainda que o orçamento seja pequeno. É claro que uma outra política que o gestor pode fazer e deve fazer é criar matricialidades no âmbito dos seus governos, de forma a que as diferentes áreas, saúde, habitação, planejamento urbano, educação, entre outros, trabalhem projetos conjuntos e isso ajude a que o desenvolvimento ocorra. Vou dar um exemplo da saúde. Também foi o nosso objetivo, ainda que parcialmente alcançado, adentrar na possibilidade de, dados os investimentos na área de saúde elevados que nós tivemos, de criar condições de um adensamento da base industrial nossa como fornecedora das compras na área da saúde. Por exemplo, nós construímos aqui um hospital de clínicas de primeiro nível, inaugurado pela presidenta Dilma em 2013, mas os móveis, os equipamentos, muitos deles provenientes de fora da região e a maior parte, inclusive, importados. Por que não poderíamos trabalhar como fornecedores? Então, eu fecho dizendo e concluindo que a estratégia de desenvolvimento territorial local, ainda que tenha diferenças em cada canto do país, ela deveria preservar alguns aspectos que eu vou sintetizar. Primeiro, articulação dos atores e instituições. Segundo, trabalhar uma política de longo prazo, uma visão de futuro do território. Onde que nós queremos chegar? Queremos chegar aqui. Estamos longe, mas podemos estabelecer diretrizes com metas e indicadores onde esses atores e instituições sabem onde nós queremos chegar. Terceiro, envolver as universidades, envolver os órgãos de pesquisa, que, claro, tem times diferentes, estão, muitas vezes, pensando num prazo mais largo que o próprio gestor público, mas é importante envolvê-los na política de desenvolvimento, porque, primeiro, eles garantem a continuidade, segundo, garantem que você adense
adense a reflexão, adense os projetos. Mesmo numa área da agricultura, como eu mencionei, você pode ter e deve ter pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, uma região produtora, por exemplo, de mel, pode ter uma universidade trabalhando o desenvolvimento do mel. Só para dar um exemplo muito singelo. Então, são experiências, são conclusões importantes. E a outra é de que mesmo que você tenha que trabalhar as políticas tradicionais, como uma feira, como o comércio, busque sempre pensar aquele programa de uma maneira inovadora, de uma maneira associada aos novos tempos, de tal forma que você consiga dar um delta, fazer um delta na sua política como gestor público. Com isso, eu acho que encerro a primeira parte da minha exposição.
Bom, gente, vamos voltar então para esse segundo bloco de diálogo, né? Agradeço, Jefferson, pela exposição, né? Eu disse para vocês que ele tem muito conhecimento, ele já trouxe para a gente, né, diversas reflexões, e agora, nesse segundo bloco, a gente vai procurar e aprofundar algumas das questões que ele trouxe e falou com vocês no primeiro bloco de diálogo. Então, nesse segundo bloco está comigo aqui o professor Vinícius, então participará do diálogo conosco. Agradeço, professor Vinícius, pela participação nesse encontro. Acredito que uma das questões que o Jefferson coloca para a gente, né, e que acho que é fundamental a gente refletir, esclarecer, Jefferson, é a questão da inovação. Por quê? Porque hoje a inovação virou um chavão, né? Inovação, inovação, inovação. Por que é tão importante inovar? E talvez a gente pudesse dialogar um pouco sobre também os diferentes tipos de inovação, né? Você falou um pouquinho, mas quando a gente fala em inovação, não se trata somente de inovação em produto, né? Isso. Porque muitas vezes as pessoas, quando pensam em inovação, pensam num produto novo, né? E a inovação não está somente ligada aos produtos. Professora Cibele, professor Vinícius, um prazer estar aqui acompanhado de vocês, um orgulho muito grande. Uma pergunta essencial, a questão da inovação. Respondendo bem objetivamente, ela dá condições do território ter uma competitividade maior, de ter um diferencial vis-à-vis outros territórios. Então, ela realmente se reveste de importância. Não é fácil. É um esforço ainda que o país vem buscando estabelecer a sua política de inovação. No âmbito dos territórios mais menores, dos estados, dos municípios, o problema é ainda maior. A nossa experiência é fundamental envolver novamente todos os atores, especialmente vinculados à inovação. As universidades, elas são essenciais nessa construção, é importante trazê-las, é importante que a universidade, os seus professores, as suas diferentes áreas estejam construindo políticas de desenvolvimento em conjunto com os gestores públicos, com os empresários, qualquer que seja o que vai ser construído. Nem sempre o que vai ser resultado é uma inovação. Às vezes é um aperfeiçoamento de algo, de um produto, de um serviço. Então, isso não é pouca coisa, não é pouca coisa, nem sempre é uma inovação, mas é a partir dali que se constrói no futuro uma inovação, se você tiver densidade. Segundo, é importante ter uma política, uma lei mesmo. O território deve buscar uma lei para apoiar, porque a lei facilita as coisas para o gestor público. O gestor público não consegue fazer as coisas se ela não tiver em lei. Então, poucos municípios têm uma lei de apoio à inovação. Então, isso tem que ser construído em conjunto, território a território, qual é essa lei. Nós aqui também entramos numa discussão de parque tecnológico, onde a ideia é que projetos que visam o mercado, atender clientes, sejam construídos de uma maneira conjunta, desde o início, por gestão pública, empresários, universidades. Então, o Parque Tecnológico tem, de fato, um papel importante, e eu volto a mencionar o modelo sueco, por exemplo, como uma importante referência para que os nossos amigos busquem. Hoje a internet facilita, então o modelo de tríplice hélice é... Então, de fato, a inovação ela tem várias dimensões, e você mencionou uma que eu falei rapidamente, que é a de inovar programas. Então, isso também, a inovação na área social, a inovação na área da gestão pública, são diferentes manifestações da inovação também, que geram
competitividade do território a mais, acrescenta na competitividade. Você tocou numa questão muito importante. Bom, agradecendo também as palavras do professor Jefferson, professora Cibele. Acho que para os alunos é um momento bastante especial, porque não é todo encontro que a gente tem pessoas do gabarito do professor Jefferson aqui conosco para a gente discutir temas que, enfim, são de relevância e práticos, né? Também isso está envolvido com a realidade vivida pelo gestor público aí na ponta, né? Vocês especificamente. E vamos falar um pouco dessa diversidade que a gente tem, inclusive nos nossos alunos. A gente tem polos como São Bernardo, Mauá, que são polos grandes, onde talvez pela própria história de formação e a consolidação da história do município, algumas vocações estejam mais claras, né? E temos municípios, talvez com uma origem mais recente, uma história mais recente, como Altamira, no Pará, que vive uma realidade bastante distinta. Também uma realidade dos últimos 50 anos muito forte de exploração do território, assim, com as vocações, obviamente, ligadas à exploração dos recursos naturais, mas que também buscam, sabe, que isso não será eterno e também buscam outras alternativas para um crescimento sustentável. Como é que esse município ou município, ele trabalha, então, para descobrir essa vocação, né? Quais são os instrumentos, né? E emendando a pergunta, com base na resposta anterior, como é que a gente traz esses atores para conversar, né? Como é que a gente junta, né? Porque às vezes vontade de cooperar não significa cooperação em si. Então, quais são esses instrumentos que podem facilitar o diálogo, né? Ou, enfim, a produção de conhecimento? De fato, outra questão que vai no centro do debate, esta questão de aproximação de atores e instituições em busca de uma política de desenvolvimento é um desafio em si. É um desafio em si. Mas a experiência tem mostrado que é preciso ter boa vontade, em primeiro lugar, mas, para além disso, sentar-se a uma mesa, ainda que comece sem nenhum objetivo de institucionalizar a mesa. Criar grupos de trabalho já é um momento importante e que seja diversificado conforme as forças da região, conforme a representatividade dos atores na região. Então, criar esses espaços que juntem os atores e instituições é o primeiro, e o gestor público tem que fazer esse papel de broker, né? Ele tem que chamar, tem que coordenar o processo, ele tem que liderar. É ele que é o gestor público. Mas isso não significa que ele vai impor. A vocação a ser escolhida ou que seja vislumbrada, é claro que ela leva em conta uma história do território, mas ela leva em conta também o futuro desejado pelo território. Isto depende de como esses que estão à mesa veem o futuro. Então, não aposto, não acredito numa forma autoritária de relacionamento, onde eu, gestor público, vejo um futuro e, enfim... Não, eu tenho um papel, é claro, de ajudar a construir esse futuro, de liderar o futuro, mas não acredito que isso possa ser feito sozinho, porque não leva a resultados de consequência. Então, você criou um grupo, ele está forte, aí você, me parece, deva discutir institucionalizar, você criar associações, você cria... Nós aqui tivemos a experiência dos arranjos produtivos, mas é possível pensar outros diferentes formatos. Eu até gostaria de dizer que o Brasil peca também por não dar um suporte devido a essas experiências dos mais diferentes matizes no campo do federalismo, no campo do desenvolvimento do território. Então, se os territórios tivessem mais apoio financeiro, técnico, por meio de
constituição, onde a União, por exemplo, não se relaciona com um município X ou um ator isolado, mas se relaciona com uma representatividade maior, então a União pode apoiar com mais recursos, dar um financiamento melhor, reduzir eventualmente um determinado imposto, enfim, criar políticas em conjunto. Nós não temos isso, então gostaria também de sugerir isso como área de pesquisa para os pesquisadores também, como que a federação pode apoiar as nossas experiências. Um pouco isso que me parece que são caminhos difíceis, mas possíveis. Realmente acho que a gente já havia comentado, a gente teve inclusive essa experiência dos consórcios, né, como sendo uma dessas figuras, né, não só para o desenvolvimento então metropolitano, uma alternativa, mas também aí para buscar soluções comuns para o desenvolvimento local e regional, né? Isso. Com certeza. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, Jefferson. Eu queria que você falasse um pouquinho mais para eles, que talvez não esteja claro, o que são os arranjos produtivos locais, né? Um pouquinho mais detalhado de como é que esse mecanismo, de como é que a gente articula esses atores, em que se constitui um arranjo produtivo local. Um arranjo produtivo local, ele representa um esforço de diferentes atores de construir uma política no território, num determinado ramo de atividade. Vamos pegar a área têxtil. Nós aqui temos empresas têxteis. Mas não temos só empresas produtoras de têxtil, nós temos uma cadeia produtiva. Os arranjos produtivos trabalham muito com a ideia de cadeia. Essa cadeia, ela tem a ver também com o setor público em alguma medida? O setor público depende dessa cadeia? Depende. Depende da arrecadação, depende da geração de empregos. Então, o setor público tem que falar alguma coisa sobre essa cadeia? Tem que falar. A universidade tem algo a ver com essa cadeia? Tem. Só vou dar um exemplo. Aqui nós temos universidades de peso com engenharias, com professores especializados, e que se você não tiver um espaço de diálogo, a relação dele vai ser atomizada com o setor. Então, o que é o arranjo produtivo? É exatamente um arranjo. Eu vou me sentar no âmbito do território. O território qual é? Nós definimos. É São Bernardo? É Grande ABC? É região metropolitana? É Altamira? É a Grande Altamira? Então, vamos definir o território? Vamos. Existe uma cadeia produtiva ali? Existe. Ou não existe, às vezes não existe, nós queremos que esteja. Bom, existe. Quem são as instituições que participam? São instituições privadas, mas também tem setor público e tem universidade. Bom, vamos sentar à mesa. Vamos fazer uma agenda de trabalho? Vamos, pode discutir muita coisa, mas certamente essa agenda de trabalho vai incluir questões que são imediatas e questões que são de futuro. Imediatas. Precisamos fazer crescer as nossas vendas. Isso todos os APLs têm, porque o setor privado quer isso. Então, mercado é um item. Outro item, bom, mas a gente precisa também de dinheiro barato, a gente precisa de apoio da instituição financeira. Então, vamos chamar os bancos? Todo mundo tem bancos, agências regionais, agências... Vamos conversar? Às vezes é uma questão só de conversar com a superintendência local para entender o problema. Bom, mas existem questões que nos afligem. Por exemplo, o mercado gráfico hoje passa por mudanças profundas, então é preciso de ter uma impressora digital, é preciso discutir a substituição do papel, como é que a gente entra nas tecnologias. Então temos que alinhar com a universidade. Precisamos dar um desafio tecnológico que resolva o nosso problema. Como é que a universidade resolve o meu problema como empresário? Tudo isso para dizer que existe uma agenda de trabalho que pode ser de curto, médio e longo prazo. Nós não precisamos discutir tudo ao mesmo tempo.
vamos priorizar, vamos ter um sucesso. O primeiro sucesso leva ao segundo, o segundo leva ao terceiro, e de repente você vai ver a força da economia local, organizada, se vai se transformar numa associação, se vai se transformar num cluster, se vai... Mas isso dá chances do território criar uma competitividade nova. Uhum. Isso é um pouco o arranjo. O arranjo ele pode ser formal, ele pode ser uma pessoa jurídica, como ele pode não ser uma pessoa jurídica, ele pode ser só um grupo de trabalho. Uhum. Tá certo? Ele precisa ter uma pauta, ele precisa de ter atores e ele precisa, claro, ter uma coordenação, alguém que chame as reuniões, coordene as reuniões, tire xerox, coisas muito concretas, evidente, e tenha, dê as grandes diretrizes iniciais. É claro que o gestor público na ponta da mesa está a gestão pública. Eu acho que, e aí, gente, percebam o seguinte, né? Quando o Jefferson fala, né, desse papel do gestor público, né? Por que é importante, né? Ele ressaltou aqui a questão dos benefícios, né? Então, a partir do momento que você tem aí um crescimento de mercado, você começa a ter o desenvolvimento econômico, gerando renda para as pessoas, porque existe uma grande discussão, né? Afinal das contas, né? Qual é o resultado prático para o público, né? Porque então essa questão de que o desenvolvimento, né, das empresas gera somente benefícios privados, acho que já estamos aí superando essas questões, né, Jefferson? Na literatura, eu gostaria de chamar a atenção para todos aqueles autores que discutem a governance, né? Então, é um termo já consagrado na literatura de desenvolvimento, em que governance ou governança, se formos traduzir, representa uma espécie de coordenação que a gestão pública exerce, não mais só por meio de canetadas e decretos, mas por meio de um papel de articulação de atores, e que é um desafio gigantesco, porque envolve você construir agendas de trabalho, envolve envolvimento, envolve convencimento, muito além da postura tecnocrática de que eu tenho a política, eu vou fazer, vai ser dessa forma, vocês acompanhem se quiser. Não, isso não é o que... Ser assim, né? Não pode ser assim. Não é bem sucedido. E aí eu me lembro de... A gente pensa também aí no concreto, né? E a gente percebe que tem muitos empresários ainda, né, Jefferson, que precisam superar essa mentalidade da competição, né? Porque num arranjo produtivo, num cluster, né, você tem um movimento. É claro que muitas empresas que estão ali presentes, elas competem sim, mas elas também podem ter ganhos no processo de cooperação. Perfeito, professora. Outro ponto que eu deveria ter mencionado com muita ênfase, de fato, esses arranjos mostram que a competitividade do território se dá, claro, pelas empresas individuais fortes que concorrem, que têm forças e que vão continuar competindo umas com as outras, mas essa força também do território e delas se dá por meio de cooperação, em projetos conjuntos. Nem sempre esses projetos são em áreas estratégicas. Vamos pegar as montadoras no ABC. Dificilmente elas vão se juntar para numa área assim nevrálgica de competição. Mas é possível pensar que elas se juntem em economias típicas, por exemplo. É preciso que o frete passe, que eu contrate o meu frete para a minha empresa, você contrate para a sua empresa e eles passem e tem um ônibus independente, ou o ônibus que passa na minha empresa pode passar na sua, na dele. E você tem uma redução de custos. Uma redução de custos. Isso vale para água, patrimônio, isso vale para uma série de custos importantes, convênio médico, etc. Mas
Mesmo na área de pesquisa e desenvolvimento, a cadeia fornecedora, por isso a ideia de cadeia é importante, ela pode ser desenvolvida por meio de processos de cooperação. Então, hoje, estamos chegando à conclusão que o desenvolvimento das cadeias produtivas requerem a participação de todos, inclusive da gestão pública, e a gestão pública se beneficia disso, mas exige que você trabalhe essa dupla dimensão, competição e cooperação ao mesmo tempo. Em projetos conjuntos você coopera e na hora que for para competir, você compete. Eu acho que um exemplo de cooperação aí, que me lembrei agora, né? Recentemente eu li uma notícia que as indústrias farmacêuticas assinaram um acordo, né? De que todo o desenvolvimento da pesquisa básica vai ser feito em conjunto. A partir dos porque é uma pesquisa muito cara, né? Com um longo tempo de desenvolvimento. Isso. Então, para você chegar no mercado, cerca de 12 anos, né? Então, o investimento realmente é muito alto, mas toda a parte de pesquisa básica eles vão fazer em conjunto. E a partir dali, cada um faz os seus desenvolvimentos, né? E agora, aproveitando a sua deixa, professora, você falou de um setor de ponta, que eu falei de outro, da indústria montadora, você falou da indústria química farmacêutica, e eu gostaria de, me lembrei agora de uma experiência importante que foi numa área de comércio. Nós temos em São Bernardo uma rua, a Rua Jurubatuba, que ela é conhecida pela sua grande presença de lojas de móveis muito bons, e muitas das lojas são também fabricantes, tem indústrias por trás. Nós, na nossa gestão, nós reunimos o setor, um setor que sofreu muito nos anos 90, assim como diversos outros, eu falei do têxtil, do automotivo, todos sofreram. Esse sofreu bastante, nós perdemos indústria para o sul do Brasil, estamos perdendo para a China, com móveis vindo de fora. Então, houve um esvaziamento e o setor sofreu muito. Tivemos perda de arrecadação, perda de empregos, perda de know-how, perda de empresas. Sentamos com o segmento, fizemos um diagnóstico dos problemas, muito ceticismo, muita desconfiança, inclusive porque a gestão pública nunca os tratou bem, nunca os apoiou, e eles vinham de um sofrimento dos anos 90 muito forte. A primeira reunião foi difícil, a segunda também, mas na terceira já começávamos a fazer esse diagnóstico pensando o que poderia ser feito. Nasceram várias ações, entre elas uma feira de móveis na Rua Jurubatuba. Essa feira ela concentrou promoções num período de tempo, na semana. A gestão pública ajudou, nós ajudamos criando uma infraestrutura, colocando um dinheiro inicial na montagem de todo o projeto, e eles investiram na Rede Globo e em outras redes comerciais, mas especialmente queriam... deixamos claro, nós fazemos aqui, vocês querem fazer isso, então vocês vão lá e conversem com a Globo. A feira, ela teve ampla divulgação, ampla dimensão, entrou inclusive na novela das 8, atraiu muita gente, hoje está na 6ª edição, e é requerida anualmente, e eles falam do incremento de vendas. Disso nasceu um site da Rua Jurubatuba, e em diálogo com o prefeito, após a primeira feira, um dos comerciantes, muito emocionado, falou, olha, eu cresci minhas vendas, ela cresceu 20%, 30%, eu estou satisfeito, senhor prefeito, pelo apoio que vocês deram. Mas o que mais importante ficou dessa feira foi que eu, apesar de estar ali, eu não conhecia a loja do meu vizinho. Olha só. Eu não conhecia a loja do meu vizinho, e eu, na feira, como nós nos aproximamos e fizemos a feira juntos, nós nos visitamos, e isso criou um relacionamento que a gente sabe que eu vou querer vender móveis, às vezes vou tomar o cliente dele, mas a feira é um momento em que ganhamos todos, a feira lotou.
Havia cliente para ele e para mim. Então, sim, vamos competir quando temos, mas há política e espaços de construção. Só para dar um exemplo, disso nasceu um arranjo produtivo de imóveis, eles construíram depois um projeto para fornecer em conjunto para unidades habitacionais carentes, aí já envolveu a universidade para construir, junto Universidade e Senai, um apartamento em condições de custo para o morador mais pobre. Também a ideia de conversar com a universidade, no caso a Mauá de metodologia, para apoiar um laboratório que eles não sabiam. A região tem um laboratório de teste de imóveis corporativos. E as nossas indústrias, por trabalharem em estanque sem dialogar, não sabiam que dentro da universidade tem um laboratório que presta serviços para a indústria. Então veja o que é a capacidade da cooperação, para dar um exemplo bem concreto. Né? E do diálogo. E aí, Jefferson, gente, o Putnam, né? Porque você me lembrou novamente do Putnam, né? Quando ele fala dessa questão de conhecer as pessoas, né? O Putnam, ele deixa muito claro essa importância do associativismo, né? Então, quero dizer para vocês que o Putnam é um livro da nossa bibliografia básica, portanto, todos os polos têm o livro do Putnam. Eu recomendo que vocês leiam, porque ele relata essa experiência da Itália e ele vai além. Ele diz que essa coesão, ele chama de coesão do tecido social, é importante para aquilo que ele chama das atitudes cívicas, ou seja, né? Também essa coesão, né, constrói todo um processo também de cidadania, de participação do cidadão na política. Então, importante, muito importante também para essa dimensão. Vejam como existe uma relação, né, entre todos esses aspectos. E ontem eu acessava um dado do Latim Barômetro, né, porque é um dado bastante interessante. Nós somos a América, né? O Latim Barômetro mede a confiança, né? Tanto nas instituições democráticas, e a confiança, eles têm lá uma pesquisa de percepção de confiança interpessoal, e a gente precisa melhorar muito, porque a América tem o pior indicador de todos os continentes, somente 17% de grau de confiança entre as pessoas, e o Brasil é o pior de todos, com 7%. Então, a gente precisa, de fato, estabelecer essas relações de confiança. Diria que até eita povo desconfiado esse o brasileiro. É verdade. Né? A gente vai juntando as respostas e vai juntando essa mania de fazer palavra-chave que a gente tem, mas a questão da coordenação e cooperação. Lembro de uma palavra do Fernando Abruzzi uma vez dizendo que perguntaram para ele qual que é o tamanho necessário do governo, porque tinha uma questão, obviamente, do tamanho do Estado. Ele falou, se um ministério ou se 30, para mim tanto faz. O importante é que a coordenação ela aconteça, porque aí você tem, obviamente, o serviço na ponta acontecendo. Então, a gente tem, obviamente, se mais ou menos ministérios ou mais ou menos secretarias, o que importava era a capacidade de fazer essa coordenação governamental. E aí, obviamente, falando desse apoio, a necessidade do apoio do governo e puxando para a primeira resposta, que falou que nem todo município tem uma lei de inovação, a importância de, enfim, de ter um plano diretor que fale sobre o futuro também da organização territorial. Mas a gente estava comentando no intervalo a questão, por exemplo, da legislação de compras, né? Que também pode ser um instrumento para tanto fomentar e garantir que, por exemplo, a prefeitura adquira, então, móveis não da China, mas que tenha uma preferência dos produtores locais. Tem algum exemplo aqui que poderia ser citado, a questão das compras públicas? Sim. Nós temos uma margem de preferência para pequena empresa, que está na lei geral aprovada pelo município. Temos também uma margem de preferência à economia solidária, que está na nossa lei de economia solidária. Mas isso ainda é um processo, como você bem disse, para ser desenvolvido.
Eu ousaria dizer até que é fundamental que o Brasil discuta a sua Lei 8666. Me parece que há problemas graves. Então, só para dar um exemplo, não sei se em todos os casos o menor preço é o que tem que ser escolhido. O menor preço pode nos levar ao lápis chinês, porque é o menor preço. Então, há uma necessidade, inclusive da universidade, das pesquisas, ajudarem o poder público a terem uma proposta de uma nova regulamentação. Nós, como gestores públicos, temos que seguir a lei e isso cria uma dificuldade muito grande, né? Muito grande, dado a inadequação que me parece que existe nessa lei, tá certo? Ela está caduca, digamos assim. Isso aí dá um bom debate, né? Eu também sou favorável a certas revisões de algumas práticas que temos, né? Enfim. E a gente conversou aqui sobre falou sobre o setor farmacêutico, eu lembro aqui o setor, por exemplo, calçadista de Franca, que talvez comprou muito lenço uns anos atrás, mas hoje com esse câmbio está exportando, voltou talvez nessa aparente crise eles possam estar buscando alternativas. E se a gente tentasse então buscar um desses setores que talvez não apareça tanto, que é o setor do turismo, né? O que a gente poderia conversar então sobre também o setor do turismo? O turismo é um setor muito importante na economia mundial hoje, porque a relação do capital investido e dos resultados que um real que você aplica no turismo gera do ponto de vista de efeitos sobre emprego e geração de renda, é a melhor relação, é uma das melhores relações. Então, de fato, o turismo é uma área que muitos dos territórios podem e devem explorar melhor nas suas políticas de desenvolvimento, seja elas inseridas na Secretaria X ou Y, porque o recorte por secretaria pode ser um recorte independente, uma secretaria de turismo, ou vinculado a desenvolvimento econômico, ou vinculado a cultura. Isso é possível se discutir o melhor. Eu acredito que vincular a desenvolvimento é muito forte, é bom, ainda que você possa ter secretarias diferentes. E o turismo, é claro que cada município tem que buscar aquilo que é o seu diferencial, porque o turista vai buscar o que é diferente. Por que eu vou lá? Eu vou lá por uma série de coisas. Então, tem uma marca inicial. Então, nós aqui, eu fui um dos que defendia que nosso diferencial é o fato de termos chaminés, muita chaminé, muito macacão, som de apito da fábrica. Então, quando se fala lá fora de ABC, os nossos alunos sabem disso, primeira coisa que vem é uma fábrica, é o operário, é o sindicato, é o Lula, entre outros. Então, é a indústria, e a produção, e a linha de montagem, etc. Por que a região não explora isso? Por que a região tem que seguir um modelo de turismo que não vai trazer turista para nós? Então, nós abrimos uma discussão de turismo industrial. Não é fácil, porque você tem que chamar a indústria, verificar. Eu achei que foi bem interessante o modelo que nós criamos, porque deu à indústria a possibilidade dela nos dizer o que queria fazer. Qual era o grupo que ela queria abrir a sua empresa? Era pesquisador? Era família? São outros empresários? Eles nos diziam. Segundo, que dias no mês você pode receber? Eu posso receber uma vez por mês. Tá bom, você vai abrir então uma vez por mês. Eu não posso abrir toda a minha área porque existe ali um segredo industrial que eu quero preservar, não quero que vejam. Tá bom,
vamos ver o que você nos abre. Então, a flexibilidade no turismo industrial foi muito bom e tem crescido. Nós já temos Scania, Mercedes, Volkswagen, Witton na área de vidros, entre outros. Temos 9 empresas. Eu falo temos porque participei desse processo. Hoje não estou mais com essa responsabilidade, mas nós abrimos o programa, já era bem sucedido. E é claro que isso se vincula com turismo de negócios, entre outros. Isso remete a uma discussão segunda, que é qual a infraestrutura que toda região tem que ter na área de turismo. Seja 1, 2 ou 3 ou 4 hotéis nós temos que ter. Nós aqui temos uma carência de hotéis no ABC, de diferentes, aspas, bolsos. Então, temos que aprofundar a discussão de ampliação e modernização da rede hoteleira. Isso vale para todos os territórios, todas as cidades. Ainda que você tenha menos hotéis, mas você precisa de sinalização turística, você precisa de ter apoio ao turista, de informações, você precisa ter toda uma política. Remete de novo, professor Vinícius, à discussão de cadeia produtiva. No caso aqui é uma produção de um serviço, o turismo, mas existe todo um segmento envolvido, vai dos restaurantes, dos taxistas, dos frentistas, passando pelos hotéis, até chegar à agência de viagem. Então, onde esta discussão de uma política do turismo para a região tem que ser feita. Qual é a nossa marca, qual é a nossa força, quais as nossas carências, quais os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos. Vamos construir uma política? Vamos. Então, independente se é um turismo de histórico, se é um turismo de aventura, se é um turismo de praia, se é um turismo industrial e de negócios como o nosso. Em todos há necessidade de construir uma política dialogada pela gestão pública com a cadeia, por meio de espaços. Nós apostamos aqui no APL de turismo, acho que tem sido bem sucedido. Existem municípios que apostam em conselhos de turismo, também é um formato bem próximo do APL. O fundamental é que seja discutido em cadeia, com a gestão pública presente à mesa, junto com o setor todo. Interessante, né? Eu estava me lembrando aqui, tem o turismo rural também, Com né? certeza. Que para algumas das nossas cidades também pode ser um segmento interessante. Ano passado, eu estive num hotel de uma cidade muito pequena, do interior do Paraná, e eu quase elaborei um manual de boas práticas de alimentos, porque minha primeira formação, acho que nem os alunos sabem, é técnica em alimentos. Então, por quê? Porque no café da manhã o pão estava super duro. E aí eu perguntei para a cozinheira, mas esse pão é assim mesmo? É a receita do pão? Não, é que não tinha ar-condicionado no hotel, então o ventilador ficava ligado no pão, direto. E aí eu fiquei pensando, seria tão simples se ela colocasse, repusesse, né, o tempo todo aquele pão lá, porque, afinal de contas, não dava para comer o pão. Agora, o que falta ali, né, Jefferson? Uma formação, né? Então, também, para desenvolver essa rede, né, esse processo de formação é muito importante. Sem dúvida, sem dúvida. O diálogo vai levar à identificação dos problemas e das soluções. Essa é a aposta sempre. E tem uma outra questão, né, que eu gostaria que você comentasse um pouquinho, que eu acho que é um mito também, essa questão, quando a gente fala em competitividade, voltando para a questão de empresa, serviço, etc., existe um mito, na minha percepção, que é essa questão da globalização e exportação, né? Nós temos um mercado interno muito grande também que a gente pode explorar, e o papel da pequena empresa para esse mercado, né? Porque existe também uma visão de que eu quero atrair grandes empresas, mas às vezes você tem cidades pequenas e a pequena empresa ela gera uma quantidade de empregos, muitas vezes, que chega a ser superior do que uma grande empresa para um determinado território, né? Sim, sim. E a atração da grande empresa, ela
em si mesma não garante o desenvolvimento, porque se a grande empresa chega e ela chega como um enclave e não mantém conexões com o território, ela está ali, mas como uma caixa de fósforo que também vai desaparecer sem deixar, e deixando um grande buraco. Então você tem toda a razão. Houve na guerra fiscal uma disputa, nos anos 90 em especial, pelos grandes investimentos. Eu até entendo que alguns estados e municípios tenham buscado, é possível entender, mas é possível também, como leitores de um processo, verificar que muitas vezes o resultado não foi o... E que a presença da pequena empresa, ela pode até ser boa se você trabalhar a horizontalidade das relações, se você trabalhar políticas em que elas... você sabe que 1 mais 1 isolado é 2, mas 1 mais 1 junto é 3. Quero dizer, você pode estabelecer uma política combinada em que todos ganham. Então, a pequena empresa pode favorecer, exatamente por ser pequena, esse diálogo em que a grande empresa multinacional, ela tem uma dificuldade muito grande com o diálogo com territórios. Em geral, elas dialogam com as matrizes. As matrizes dialogam com seus territórios por N questões, mas no resto do mundo elas não querem saber de discutir muito com o prefeito, o governador, políticas de desenvolvimento do território. Isso não interessa. Elas se impõem a eles. É diferente. Faça o que eu disser, porque isso eu vou fazer um investimento. Acabou. Não vai construir uma política com você. E aí os resultados... Bom, alguns nós estamos vendo na televisão aí diariamente como é o fruto disso, né? Certamente, é uma discussão bastante interessante. Tem uma outra questão também, que quando a gente fala em territórios, né, e acho que influencia também nessa questão, principalmente de grandes empresas, que é da própria infraestrutura do território, né, porque tem que haver um diálogo. O que eu quero dizer com isso, né? É importante, por exemplo, quando a gente pensa no desenvolvimento, pensar em todas as áreas, né? Pensar nessa estrutura de saúde, de educação, né? E existe uma relação muito forte, né? E aqui nós tivemos na região do ABC uma importante experiência, o professor mencionou, que foi nos anos 90, 7 municípios, nós somos compostos de 7 municípios. Nós tivemos a criação do consórcio intermunicipal em 1990, que uniu as prefeituras em alguns projetos conjuntos, como lixo, como macrodrenagem. Entrou também um pouquinho na discussão da saúde. Depois a Agência de Desenvolvimento Econômico, especificamente na área do desenvolvimento, em 97, começando a discutir políticas de desenvolvimento dos 7 municípios. E a Câmara Regional também, em meados dos anos 90, também foi um momento importante de discussão, de tal maneira que existe um esforço de diálogo de alguns projetos que vão para além do território micro ou do município. É um esforço duro, mas que tem resultados importantes. Então, realmente é um caminho a ser construído. Acho que, eu não sei, eu já fiquei com vontade de sair daqui e começar a escrever política, né? Acho que vocês, espero que tenham pensado justamente isso, deixar essa vontade, porque o papel do gestor é fundamental nesse processo. A gente fala do incentivo à cadeia, da formação dos APLs ou dos conselhos, da necessidade de coordenação, de sentar com os parceiros ou da sociedade civil organizada, o setor produtivo, mas no centro dessa questão toda está aí, às vezes o que menos aparece, que é o gestor público, né, que está fazendo essa ligação e unindo as partes para a produção
do resultado público gerando valor público, né? Acho que a professora Sibeli, a gente vai encaminhando, obviamente, para o final, mas tem mais um convite aí, né, sobre um livro. Vamos ver se a gente mostra para vocês. Pois é. Não consigo agora mostrar aqui a capa do livro, mas você quer falar um pouquinho do livro, Jefferson? Agradecer pela oportunidade. Nós estamos lançando no dia 18 um relato da nossa experiência. O livro chama-se A Cidade Desenvolvimentista, Crescimento e Diálogo Social em São Bernardo do Campo, entre 2009 e 2015. O livro tem duas partes. A primeira parte trata do governo como um todo, pensando matricialmente, saúde, habitação, mobilidade, segurança, entre outras áreas. Destaque para algo muito importante e inovador, que foi o aprofundamento do orçamento participativo por meio do Plano Plurianual Participativo. Realmente vale a pena ler como foi essa experiência, porque significou que os projetos foram discutidos com a sociedade, com todos os erros e acertos, mas isso é muito importante. A ousadia dos projetos também é algo que chama a atenção, por isso até o nome desenvolvimentista, remetendo ao período de JK. E na segunda parte trabalhamos especificamente essa questão do desenvolvimento econômico como área. Então, convidar para essa leitura. A Fundação Perseu Abramo é a editora e vocês podem acessar o livro eletronicamente nos próximos dias, acessando o site da Fundação Perseu Abramo. Então, gente, a gente está gravando aqui, ele não lançou o livro ainda, por isso não temos um exemplar, né? Eu vou, de todo modo, providenciar um exemplar. Quem sabe a gente sorteia aí na nossa aula de encerramento do semestre, que será ao vivo, né? Então, quero agradecer, Jefferson, muito a sua contribuição, a sua disposição, né, em dialogar conosco, em trazer essa experiência, em trazer suas reflexões. E a gente procura sempre no curso fazer essa discussão, porque teoria, prática, né, a gente costuma brincar que tem tudo a ver, né? E você mostrou aqui essa relação entre aquilo que se discute teoricamente e as ações práticas e que são possíveis de serem feitas, né? Acho que, acima de tudo, essa é a mensagem principal, né? O poder público pode sim e deve, né, fazer essa articulação, fazer essa coordenação de atores e atuar em prol do desenvolvimento do território. Bom, agradecer à universidade pelo convite, agradecer a atenção dos nossos alunos, espero que tenha contribuído um pouco com a nossa experiência, os professores pela atenção carinhosa com que fui recebido, pelas perguntas absolutamente relevantes, nem sempre consegui responder, mas agradecer bastante, estou à disposição para as próximas. Bom, então eu vou encerrar, gente. Obrigado ao professor, obrigado a você, né? Tá aí acompanhando a gente. A gente se encontra numa próxima teleaula. Um abraço e até mais.